Olá amigos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou Nathan Santos, eu quero trazer mais um ensino da série Desmistificando o Sobrenatural. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, é um princípio muito importante para todos aqueles que querem começar a operar no sobrenatural, operar no poder de Deus. Muitas pessoas têm desejo por mais de Deus, atuando nas suas vidas, através de suas vidas, nos seus ministérios, na sua rotina, mas possuem dificuldades para compreender como trilhar esse caminho. Hoje eu quero falar sobre um princípio que é uma chave para todos aqueles que desejam mergulhar no poder de Deus e atuar nesse poder. E isso fala de consertar o altar. Antes de clamar que o fogo venha, é necessário consertar o altar. E para falar sobre isso, nós vamos dar uma olhada no que está em 1 de Reis, capítulo 18. Nesse texto acontece a famosa Batalha dos Deuses, onde Elias confronta os profetas de Baal e propõe um desafio para ele, dizendo: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia fala que desde a manhã até a tarde, aqueles profetas de Baal, eles profetizavam e eles faziam seus rituais, eles se cortavam, eles faziam aquilo que eles achavam necessário para que Baal atendesse, mas até a tarde nada aconteceu. E de repente Elias chama todo o povo e diz assim: agora prestem atenção em mim. E está a partir do versículo 30, que diz: então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolhe 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida fez em volta do altar uma valeta com 2 seias, capacidade... não sei se falei essa palavra corretamente, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E o resto da história você já conhece. Se humanamente falando era improvável que um fogo descesse do céu ao clamor de Elias, ele tornou o milagre mais improvável ainda, jogando água em todo o redor do altar. Mas o interessante nessa passagem é que antes de Elias começar a clamar a Deus que enviasse fogo para provar o seu poder, Elias reconstrói o altar do Senhor que tinha sido destruído. E quando nós paramos para perceber o significado do altar na Bíblia, o altar na Bíblia sempre aponta para o coração do homem. O altar é um lugar de sacrifício. O altar no hebraico significa literalmente lugar de matança. Agora, os altares que foram construídos na antiga aliança é porque aqueles sacrifícios representavam uma entrega que o homem não poderia oferecer a Deus, porque o homem não poderia desfrutar da plenitude da comunhão com Deus por estar espiritualmente morto. Cristo, ele é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, e ele traz vida para o nosso espírito. E desde então, desde que a redenção foi completa, não precisamos mais levantar um altar literal e fazer um sacrifício literal como era no Antigo Testamento, porque aqueles sacrifícios e rituais apontavam para Cristo. No entanto, o altar simboliza um ambiente onde nós oferecemos algo a Deus. E isso fala do coração. Isso fala de como está o nosso coração perante Deus. Quando Elias ele reconstrói o altar, isso para nós na Nova Aliança representa um ajuste em coisas que estão no nosso coração, impedindo que Deus derrame o seu fogo. Antes de Elias clamar, era preciso que as coisas estivessem em ordem na terra. Era preciso que as coisas estivessem em ordem no local de culto, no local da invocação do nome do Senhor. E nós podemos dizer que, na verdade, antes que o poder se manifestasse, era necessário que o altar fosse restaurado. Isso aponta para o nosso coração. Em nossa busca pelo poder de Deus, em nossa busca pelo sobrenatural, nós devemos sempre olhar para o nosso coração e perceber se nosso coração está verdadeiramente alinhado
E um dos grandes empecilhos das pessoas experimentarem mais de Deus é que não param para ajustar o seu coração, não param para ajustar suas motivações, não param para ajustar o seu caráter, não param para uma busca ao Senhor em verdadeiro arrependimento, decidindo abandonar práticas que estão comprometendo sua comunhão com Deus. E assim nós dificultamos a resposta de Deus quando clamamos por fogo, porque não há um preparo no altar para que o fogo seja derramado. Eu lembro que alguns anos atrás o Senhor me falou algo através da natureza. Eu via uma ave, isso foi no quintal da minha casa. Essa ave, ela pousava em um cacau que estava verde, e ela bicava algumas vezes para se alimentar, mas quando ela percebia que estava verde, então ela voava. E quando eu vi isso, algo tocou meu coração. Eu percebi que Deus queria comunicar alguma coisa através daquilo para mim. E então o Senhor falou assim para mim, quando eu fiquei sensível à voz do Espírito. O Senhor falou assim para mim: até os animais percebem quando o fruto ainda está verde, mas muitos de vocês querem que os frutos caiam sem estarem devidamente amadurecidos. E quando o Senhor falou isso para mim, eu percebia que Ele estava se referindo à igreja ansiando por mais de Deus, mas, no entanto, sem estar no nível de maturidade suficiente. Quando falamos de fruto de árvore, falamos de algo que é servido para abençoar outros. E muitos de nós queremos que frutos de avivamento, frutos de poder se manifestem em nosso meio, porém, nós não estamos maduros o suficiente para provar disso. Agora, com isso eu não quero dizer que nós devemos entrar numa zona de autocondenação e se desiludir, parar de buscar o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos buscar o poder, mas no modo de Deus. Muitas pessoas começam a atuar no poder de Deus e quando percebem Deus se movendo através das suas vidas, elas abandonam um lugar de comunhão e de intimidade porque já alcançaram aquilo que queriam. Consequentemente, o Espírito Santo para o processo de aperfeiçoamento no caráter. E para Deus não é bom que o seu poder esteja atuando em nós sem que o nosso caráter esteja alinhado. Com isso também não quero dizer que Deus só vai derramar sua unção sobre nós quando nós estivermos perfeitos. Se fosse assim, ninguém começaria a ser movido pelo Senhor em nenhum nível do sobrenatural. Mas a verdade, meus amigos, é que nosso coração precisa estar alinhado, nosso coração precisa estar no lugar correto, para que a gente busque o Senhor com motivações corretas e com um coração correto, um coração santificado. Muitas pessoas não querem o poder de Deus pelas motivações corretas. Muitas pessoas só querem que Deus se mova sobre elas, através delas, para que elas recebam títulos, para que elas recebam glória humana, para que elas recebam riqueza, para que elas alcancem lugar de destaque ou até alcancem sonhos egoístas e pessoais. E essas são motivações erradas. É claro que Deus não vai esperar a gente estar 100% purificado para começar a derramar, mas nós precisamos entender que à medida que o Senhor derrama a sua unção, nós precisamos caminhar em um nível de purificação no nosso caráter. Nós precisamos caminhar em um nível de santificação constante. Muitos homens e mulheres de Deus começaram bem, mas o final das coisas é melhor do que o início delas. Você não tem que focar, eu comecei bem. Você tem que ter vigilância para que a sua caminhada continue constante e você continue dentro da trilha que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Muitas pessoas começaram bem, mas Deus derramou tanta unção sobre elas e elas acabaram permitindo que o ministério sufocasse o tempo que elas tinham com Deus. E sem a comunhão com o Espírito Santo no secreto, nós não somos continuamente transformados. A Bíblia diz que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória como pelo Espírito do Senhor. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 18. Então, quando nós paramos de estar face a face com o Pai em lugar secreto, no lugar de comunhão e intimidade, em busca, em jejum, em oração, em meditação nas Escrituras, quando nós abandonamos esse lugar por várias razões, porque as distrações nos ocupam, porque agora nosso ministério está bombando, porque agora nós estamos gastando muito tempo ministrando as pessoas e perdemos o tempo de ministrar a Deus. É nessa fase que nós interrompemos o processo de transformação constante em nossa vida. E agora
o nosso caráter ele não está sendo continuamente aperfeiçoado. Isso é um grande perigo. Você vê na história homens e mulheres de Deus que descobriram o sobrenatural, mas que não permitiram que o Espírito Santo transformasse traços malignos no seu caráter e no seu coração. Essas pessoas morreram cedo demais. Algumas perderam toda a unção que tinham porque se envolveram com o pecado. Algumas até continuaram sendo usadas por Deus, sendo movidas pelo sobrenatural, porém não atingiram a plenitude do que Deus tinha. Nós vemos homens e mulheres que passaram a usar o poder de Deus para ganhar dinheiro. Homens e mulheres que até usaram o poder de Deus para se prostituir. Homens e mulheres que usaram o poder de Deus para trazer glória, para construir um nome, para construir um império religioso. São pessoas que começaram bem, mas que não suportaram o peso da unção que veio sobre elas. Então, assim como o profeta Elias, ele antes de clamar pelo poder, ele buscou consertar o altar. Nós precisamos clamar o poder, sim. Senhor, derrame fogo do céu. Mas precisamos avaliar se o nosso coração está pronto para que esse poder venha. Porque eu digo para você, com certeza, é muito melhor nunca ter experimentado o sobrenatural do que ter experimentado o sobrenatural e fracassar no meio do caminho porque o seu caráter não foi totalmente transformado. Eu quero encerrar por aqui. Se você foi tocado e foi marcado por essa palavra, compartilhe com seus amigos. Eu estou enviando esse áudio para os meus contatos no WhatsApp, mas ele também vai ficar salvo no meu canal no YouTube. Você pode se inscrever, você pode colocar no YouTube Ministério Nathan Santos e você vai ter acesso a mais conteúdos que eu tenho compartilhado. Amém? Então, amigos, tenham sede do poder de Deus, mas também tenham a responsabilidade para manter o altar em ordem. Isso é uma lição para mim, é uma lição para você. Grande abraço, fica na paz, Deus abençoe. Tchau, tchau.